E aí, meu jovem, vou fazer o primeiro vídeo aqui pro YouTube. Tô usando meu celular mesmo aquela função da câmera que deixa ele nessa horizontal. Cheguei agora do mercado. Hoje é sexta-feira de Páscoa. E nesse primeiro vídeo eu quero falar exatamente disso, que é... Eu quero não, né? Eu comecei simplesmente a gravar aqui, já começo a falar a respeito do que eu aprendi na minha vida através da minha fé, né? Tem uma coisa específica sobre isso, cara, que é uma palavra que eu tenho comigo, né? Que Deus, ele é especialista em engrandecer o improvável, né? E fazer assentar ao lado dos príncipes. Eu sempre tive isso comigo, desde sempre. E a minha vida foi mudando ao longo do tempo, e ela foi mudando, obviamente, por conta do meu trabalho, mas muito mais, através da minha fé. Eu sempre manifestei a minha fé, sabe? Desde pequeno, eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que é a mãe do meu pai, os caminhos da fé, que através da fé a gente consegue melhorar a nossa vida. E aí, fazendo um retrospecto, eu lembro que a minha mãe, cara, numa época que a gente era bem duro, quatro crianças dentro de casa, minha mãe, o marido, que é o meu pai, a minha mãe, os nossos meus irmãos e eu, numa casa muito simples, 2 quartos, acho que é 2 ou 3 quartos, banheiro que não tinha porta nos quartos, não tinha reboco na parede, aquela pobreza toda que todo mundo que vem de baixo vive. E a minha mãe sempre escutava a 99.3, que é a rádio da igreja, né? E eu lembro que na rádio da Igreja Universal, que é a igreja que eu vou e sempre fui, em algum momento lá do dia ficavam os depoimentos, né, as provas sociais, que era os testemunhos das pessoas falando como Deus transformou a vida delas através da fé e como elas conheceram a fé através da igreja. E eu lembro que as pessoas falavam: "Nossa, minha vida mudou, eu era isso, agora eu tenho isso, agora eu sou aquilo". E eu falei pra minha mãe, eu não esqueço, cara, minha mãe lembra disso também. Que eu falei: "Por que a nossa vida continua aqui, a gente fica nessa favela aqui, nossa vida nunca vai mudar?". Eu devia ter uns 8, 9 anos, sabe? Mas eu lembro. Então eu sempre tive essa revolta e isso foi até indelicado com a minha mãe, né? Eu já tenho 36 e vejo que, putz, que puxado é pra uma mãe ter que ouvir isso, né? Cuidando dos filhos honestamente, com o marido trabalhando honestamente, e ter que ouvir de um moleque esse negócio. Mas eu sempre tive essa revolta dentro de mim a respeito da situação da minha vida. E eu usei isso como uma força para mudar a minha vida, desde quando eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, um dos caminhos da gente provar a fidelidade de Deus é através do dízimo, né? Eu acredito muito no dízimo. Na essência da questão dízimo, né? Que é a gente ser a primícia e a gente separar a primeira parte das coisas. Então, desde criança eu sempre fiz isso. Meu pai me dava dinheiro para ir para a escola, né? Para eu pegar o ônibus para ir para a escola. E eu lembro que eu sempre gostava de camiseta, né? E aí, de comprar camiseta. Então eu ia e voltava a pé, não comia no intervalo e pegava esse dinheiro no final do mês, dava R$ 40, R$ 30 e eu comprava camiseta. Mas eu sempre separava o dízimo ali. É, Quando eu comecei a trabalhar, a mesma coisa. E eu sempre toquei cavaquinho, né? E a gente não era um grupo, mas a gente tinha alguns amigos que a gente ia tocar. Eu lembro que a gente foi tocar na casa, a gente chamava da Casa das Coroas. E a gente foi tocar na Casa das Coroas. E meu amigo esses dias me lembrou isso. Que é um amigo meu dessa época, a gente nos fala faz tempo, mas, pô, a gente era moleque, ele era meu amigo. E esses dias a gente se encontrou e ele falou isso. Falou: "Mito, você lembra um dia que a gente foi tocar na Casa das Coroas, depois a gente foi embora, tava morrendo de fome, a gente esperou o ônibus na frente do Habib's e não tinha dinheiro. Você falou: "Meu, eu tenho, só que esse é o dinheiro do dízimo". Aí eu não lembrava disso, sabe? Isso faz 20 anos, mais de 20. E eu falei: "E aí, Alex, o que a gente fez?". Aí ele falou assim: "A gente foi embora com fome". Então eu sempre tive esse temor. Quando eu era mais novo, eu passava perfume no envelope do dízimo, ou eventualmente talco, que tinha na casa da minha mãe. É, E ao longo do tempo que eu fui ficando mais velho, maior de idade, e as portas foram se abrindo profissionalmente, e eu sempre fui provando o meu dízimo, né? Então o dízimo que antes era R$ 30, R$ 40, o meu dízimo começou a ser 200, 300, que é 10%, né? Depois já passou a ser 1.000 e pouco, eu já tinha uns 18, eu já tinha uns 19 anos. Quer dizer que eu tava ganhando bem, sabe? E eu tinha maior prazer de entregar. Só que um dia, o que eu comecei a fazer? Eu me envolvido em trabalhar, eu sempre gostei muito só de trabalhar, né? Não queria estudar, só queria trabalhar.
E aí, envolvido nisso, eu acabei deixando isso de lado, o valor do dízimo, a essência do dízimo, né? Que é a primeira parte. Então não adianta nada você ter uma transação financeira se a sua vida não está sendo dízimo ali, né? Adianta, mas não muito. Então, o que que eu fazia? A reunião, o culto da igreja era geralmente de segunda-feira ou de quarta-feira. Começava 8 horas. Então eu já calculava. Pô, começa 8 horas, vai acabar 9h20, 9h30. Eu vou chegar na igreja umas 9 da noite. Então eu saía do escritório onde eu trabalhava, pegava um ônibus. Já ganhava bem, mas não tinha carro, não tinha sabedoria para comprar. É, E aí eu falava, não, vou chegar umas 9 e pouco no final do culto e vou separar o meu dízimo, vou deixar lá no altar. Porque eu não quero ficar ouvindo negócio de igreja, não quero ficar ouvindo culto, só quero entregar meu dízimo. E aí um dia um pastor falou pra mim, aí ele falou, ô jovem, sobe aqui. Eu subi lá no altar, aí tinha uma cadeira bem grande assim, bem bonito, né, a cadeira. Tapetão, ele sentou de um lado, sentei do outro, ele era bem mais velho, né? Eu fiquei ali como fala mestre, né? Tipo assim. E aí, não lembro como ele falou, mas ele quis dizer o seguinte, que o meu dinheiro não paga nem a conta de luz da igreja, não paga nem o papel higiênico da igreja, é uma igreja muito grande. E ele falou, você sabia que pessoas, moradores de rua, pessoas que passam aí na frente, elas usam o banheiro da igreja, e o banheiro da igreja você vê, sempre tem que ter papel, etc, etc. Eu não sei quanto é o seu dízimo, mas muito provavelmente não paga nem a conta disso. Não paga, você sabe quanto é a conta de energia da igreja? Aí ele falou lá, acho que era 40 mil, sei lá, um dinheiro assim. E aí ele falou, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer que você seja a primícia, sabe? E aí isso foi um chacoalhão pra mim, porque eu tava tratando Deus, depois de um tempo fazendo certo, eu comecei a tratar como uma transação financeira, né? Na época era DOC e TED, né? Como fazer um DOC, né? Fazer uma transferência ali pro banco, um TED, um Pix hoje, pro banco e acabou. E aí isso me pegou, mas mesmo ele falando isso, eu continuei fazendo. Até que eu fui vivendo a fé, né? E agindo a fé, e Deus foi me mostrando por dentro que eu tinha que melhorar como pessoa, né? Eu tinha que ser uma pessoa mais voltada para as coisas de Deus, independente, sem o suborno do céu, né? O negócio tem que ser, não é tomar lá da cá. Você tem que aprender que é genuíno. Então eu fui me corrigindo, Deus foi me ajudando a me corrigir. Isso parou de ser uma transação financeira e conforme isso foi acontecendo, eu fui me limpando por dentro. E a minha vida foi transformando paulatinamente, a minha vida está transformando paulatinamente, passo a passo. Mas esse primeiro vídeo, eu só botei aqui para gravar e veio essa ideia, porque justamente hoje é a sexta-feira de Páscoa e todos os ensinamentos de Jesus deixam pra gente muita sabedoria. E essa primeira sabedoria que eu adquiri na minha vida, eu tenho certeza que foi a principal força motriz, foi o principal fortalecedor do meu caminho, porque eu não tenho predicados, né? Não tenho um pai rico. Meu pai não era rico, eu não tenho uma família com sobrenome, meu último sobrenome é Silva, eu não tenho padrinho, né? Não tenho, assim como a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, dos meus amigos, das pessoas do Brasil. Então, sem predicados, só através do nosso braço é muito difícil a gente chegar em algum lugar. E os lugares que eu tenho chegado é através do meu trabalho e da minha fé. Então, a minha fé me fez me sentir, né? Me fez me ver, me fez enxergar o que não estava acontecendo. E isso tem muito poder. Caramba. É isso, gente, beleza? Vou falando mais a respeito disso. É um prazer falar com vocês aqui nesse meu primeiro vídeo. E vamos amadurecer essa ideia do canal, né? Eu vou preparar o ambiente, talvez eu faça lá no escritório mesmo, o equipamento, etc. Eu faço aqui em casa. Mas eu gosto muito da versão 1.0 de tudo, que é fazer o que dá com o que tem. Eu gosto muito disso. Então é isso, tá bom? Valeu. 9 minutos praticamente aí.